1 Coríntios capítulo 11. Quero ler tão somente um verso, o verso de número 2, mas nós vamos meditar dos versos 2 até o verso 16, mas por hora eu vou ler tão somente o verso de número 2. Diz assim: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Mais uma vez, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te pedimos, ó Deus, que através da explicação da Tua Palavra, que nós venhamos aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que aprendamos, que meditemos nessa noite e também que pratiquemos após ouvir a Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu dou para esta mensagem de hoje é o seguinte: maridos, esposas e a glória de Deus. Exatamente, maridos, esposas e a glória de Deus. E nós vamos entender ou procurar aprender o que tudo isso tem a ver. Um marido, uma esposa, ou seja, um casamento. O que isso tem a ver com a glória de Deus? É isso que Paulo ele inicia aqui no verso de número 11. Paulo inicia esse grande assunto que é o casamento feito para mostrar, para revelar a glória de Deus. Então, de forma introdutória, é isso que nós veremos nessa noite. Então, irmãos, nós vamos continuar a conversar, a estudar sobre esta primeira carta de Paulo à igreja de Corinto e ver o que Paulo, tem a nos ensinar a partir das orientações que ele dera ou que ele deu àquela igreja através desta carta. E eu quero colocar aqui o contexto histórico para você então ficar por dentro de tudo aquilo que Paulo está tratando aqui. Lembrando que na quarta-feira passada nós começamos a estudar esta carta, de acordo com a nossa leitura da Bíblia, que vai durar 2 anos, né? E dia após dia nós estamos lendo a Bíblia e toda quarta-feira nós então tiramos o culto de quarta para aprendermos acerca da nossa leitura. Então hoje não será diferente. Então, quarta-feira passada nós aprendemos sobre essa carta. E hoje, infelizmente, é a última mensagem dentro desse ciclo, ou dentro desta ideia, porque na próxima quarta a leitura será em cima da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Mas vamos lá, irmãos, o contexto dessa carta. Na quarta-feira passada eu disse a você, então, é tão somente a nível de recordação, que entre o capítulo 11 e o capítulo 14, ou do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo está dando orientações quanto à ordem no culto público. Exatamente, lá na cidade de Corinto existia uma igreja, a primeira igreja batista em Corinto, né? Podemos dizer assim, mas dentro desse culto, dentro desta igreja, precisava existir, ou precisava voltar a uma ordem, e é exatamente isso que Paulo está lembrando aos irmãos. Quando Paulo pastoreou a igreja, Paulo ensinou a ordem, e Paulo então, ao receber a carta que os irmãos mandaram para ele, isso você viu na quarta-feira passada, Paulo percebeu, a partir dos escritos, ou a partir de um relato da família de Cloe, você aprendeu isso, que havia necessidade de Paulo falar novamente acerca da ordem no culto, porque certamente aqueles irmãos estariam desvirtuando o culto e a sua ordem. Por isso Paulo então se vê na necessidade de falar sobre isso, e ele vai gastar do capítulo 11 até o capítulo 14 para falar desta ordem. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto imediato, ou seja, para aquilo que está próximo ao nosso texto,
nosso capítulo, nós podemos perceber que Paulo vai tratar, veja bem, primeiro das mulheres, que é exatamente o que nós vamos ver nessa noite, e ele vai tratar também da ceia do Senhor, vai tratar a partir do capítulo 12, você viu isso na sua leitura, dos dons espirituais, e dentro dos dons espirituais, ele vai falar todo o resto, até o capítulo 14, vai falar sobre a unidade da igreja, vai falar do amor como um dom supremo, e ele vai dizer até que você pode fazer tudo, ter todos os dons, mas se todos esses dons for exercidos sem amor, de nada adianta. Mas vai falar do dom de profecia como maior que o dom de línguas. Então, hoje nós temos muitas pessoas tendo preferência ou dando muita importância ao dom de línguas, mas Paulo vai dizer que o dom de profecia, e profecia aqui entende-se por ensinar, por pregar, ensinar a palavra de Deus. Paulo vai dizer que isso, ensinar a palavra de Deus, é muito mais importante do que dom de línguas, e Paulo vai explicar sobre isso. E também, depois disso tudo, Paulo explica o porquê de todas essas ordens no culto. Por que precisa haver ordem em um culto público, e essa ordem vindo a partir de todos esses ensinamentos. É isso que Paulo está tratando aqui. Em segundo lugar, Paulo está, por um lado, contente com os irmãos da igreja, por ouvirem e seguirem as tradições. Nós vimos isso aqui no verso que nós acabamos de ler. E quando nós olhamos esse termo tradição, irmãos, nós precisamos ter em mente que tradição nada mais é que aquilo que Paulo tinha ensinado de púlpito à igreja de Corinto. Ou seja, Paulo está falando aqui necessariamente dos seus sermões, Paulo está falando aqui das suas pregações, a vida da igreja. Então ele se alegra, porque quando ele ensinou de forma oral, quando ele ensinou de forma presencial, não por carta, como ele ensina agora, ele elogia os irmãos e se alegra porque os irmãos ouviram e reteram os ensinamentos que ele ensinou quando estava presente, pregando de púlpito à igreja de Corinto. E ele se alegra então e elogia por ser uma igreja que ouve os seus ensinamentos. Ele se alegra e elogia porque, apesar de todos os problemas, aquela igreja, ela também procurava praticar os ensinamentos que Paulo outrora pregou através da exposição da palavra de Deus, assim como nós estamos fazendo nesse exato momento. Última coisa com relação ao contexto histórico, é que por um lado Paulo ficou contente, se alegrou, mas por outro lado Paulo também está demasiadamente triste, e podemos dizer até decepcionado com os irmãos, por não darem atenção às questões relacionadas ao culto a Deus, a esta ordem. Ou seja, por um lado Paulo se alegrou porque os irmãos estavam ouvindo e praticando aquilo que ele ensinou, mas por outro lado, Paulo também estava muito triste e não aprovava a conduta dos irmãos dentro do templo ou no culto público. Esse exemplo das mulheres que nós vamos ver hoje é um exemplo disso, e você vê isso também na situação da ceia do Senhor, onde na reunião da ceia, na mesa do Cordeiro, aqueles que chegavam primeiro comiam de tudo e comiam do melhor, e aqueles que chegavam depois comiam o que sobrava. Então nisso você percebe do que é que Paulo está falando, quando ele então fala a respeito da ordem no culto. É exatamente disso que Paulo está tratando. Irmãos, e um desses motivos que ele então se entristece, é que as mulheres que oravam, as mulheres que ensinavam ou profetizavam na igreja, queriam fazer tudo isso, orar
ensinar sem o uso do véu. É isso que o nosso texto, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 2 até o verso 16, está tratando, e é nisso que vamos gastar aqui, ou melhor, investir o nosso tempo estudando. Mas é exatamente isso que Paulo, um dos motivos pelos quais Paulo se entristece e repreende os irmãos usando esta carta. E é exatamente sobre essa questão que nós vamos estudar nesse momento. De uma forma macro, Paulo está tratando ou dando orientações às mulheres, e nós vamos ver isso aí do verso 3 até o verso de número 16. Em suma, ou resumindo, Paulo está dizendo que as mulheres casadas, elas deviam cobrir os cabelos com o véu. E isso, irmãos, o ato de cobrir os cabelos com o véu, em se tratando de uma mulher casada, tinha muitos significados, tinha muita importância naquela época, naquele tempo, para aquela ocasião, e nós vamos entender um pouco disso a partir da explicação da palavra de Deus. Então, eu vou tecer aqui alguns pontos, e a partir desses pontos nós vamos aprendendo ou refletindo acerca de maridos, esposas, e também o que tudo isso tem a ver com a glória de Deus. Tenha isso em mente. Paulo está tratando das mulheres, necessariamente das mulheres casadas. Primeiro, Paulo está falando necessariamente às mulheres que oravam e ensinavam no culto público. Olha para o verso de número 3, ele diz assim: Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Irmãos, veja bem, Paulo aqui ensina às mulheres como elas deviam se portar diante de tal tarefa exercida na igreja, no culto. Que tarefa era essa? As mulheres se levantavam para orar, e as mulheres também se levantavam para ensinar na igreja. As mulheres casadas, isso tem que ficar na sua mente, ou seja, elas precisavam, irmãos, mostrar que elas eram diferentes das demais mulheres, ou seja, elas tinham que mostrar que eram mulheres comprometidas com Deus, mulheres que tinham um comprometimento com Deus, com as coisas de Deus. E veja só, tudo isso vai ficar evidenciado através do uso do véu. Isso por quê? Porque o uso do véu significava, no mínimo, duas coisas. Veja bem, as mulheres precisavam mostrar que eram diferentes das outras. Que outras? Nós vamos ver. E mostrar, acima de tudo, que sendo diferente das outras, elas tinham um compromisso com Deus, com as coisas de Deus, com a igreja, com a palavra de Deus. Porque o véu significava duas coisas. Primeiro, o véu significava, ou o uso do véu, significava submissão à autoridade do marido. Exatamente isso. E não se preocupe, irmão, porque nós vamos procurar entender de forma correta e, acima de tudo, bíblica, o que significa tudo isso, toda essa situação, quando nós dizemos que o uso do véu significava, em primeiro lugar, a submissão da mulher à autoridade do seu marido. Veja bem, algo que nós precisamos entender, e aqui de forma primária, é o significado de uma palavra, irmãos, que aparece aí muitas vezes no nosso texto, ou no trecho do nosso capítulo, aí do verso 2 até o verso de número 16, que é a palavra cabeça. Você que leu o seu texto hoje pela manhã, ou durante o dia, você percebeu que
Paulo usa muito aqui a palavra cabeça, e nós precisamos entender o significado desta palavra, para entendermos de forma correta e, acima de tudo, bíblica, o que significa a mulher ser submissa à autoridade do seu marido. Veja bem, quando nós então estudamos esse termo, cabeça, nós percebemos que muitos estudiosos afirmam que o termo grego usado para cabeça significa uma palavra, duas palavras na verdade, que é origem ou fonte. Veja bem, os estudiosos, ou a maioria deles, na verdade não a maioria, mas muitos, acreditam e traduzem esse termo kéfele, como origem, fonte. Ou seja, irmãos, nesse sentido, quando se diz que o homem é o cabeça da mulher, disse que a mulher nasceu, disse que a mulher veio a ser formada, disse que a mulher originou-se do homem. Então, quando o termo cabeça ou kéfale é traduzido por origem ou fonte, significa exatamente isso, que a mulher veio do homem, que a origem da mulher é o homem. Exatamente isso. E quando nós olhamos para esse significado, para esse sentido, nós percebemos que esse é também um significado ou um sentido verdadeiro. Então, sendo assim, também poderia ser traduzido desta forma em muitas ocasiões, em muitos momentos. Afinal, a Bíblia é muito clara quando mostra, quando revela que a mulher nasceu literalmente do homem, ou seja, a mulher, ela nasceu diferente do homem. Ela não veio à existência como o homem veio à existência, mas sim, ela veio à existência a partir da criação e necessariamente por causa da criação do homem. Isso também nós vamos ver mais à frente. Mas, irmãos, veja bem, apesar desse significado ser sim uma verdade, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nos mais de 50 lugares na palavra de Deus, onde aparece, veja bem, onde aparece a expressão, a pessoa A é o cabeça da pessoa B, ou seja, nos lugares na Bíblia Sagrada, onde disse que tal pessoa, ela é Calef, ou cabeça da pessoa B, na literatura grega antiga, na verdade estava se dizendo que a pessoa A tinha ou exercia uma autoridade sobre a pessoa B, ou seja, que fale significa a luz da palavra de Deus, traduzindo de forma literal, autoridade. Mas, irmãos ou irmãs, você não precisa ter medo desse termo, desse significado, você não precisa ter medo dessa expressão. Quando a palavra diz que o homem é a autoridade ou o cabeça sobre a mulher, porque, irmãos, nós vamos ver em que sentido necessariamente isso se aplica à vida de um casamento, à vida de uma união entre o homem e uma mulher. Então, irmãos, a maneira mais saudável de entender o que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto, e consequentemente a nós hoje, é que cabeça ou kefale, na verdade, é uma metáfora para a autoridade. Isso fica muito bem claro, isso fica muito claro quando você analisa alguns textos da Bíblia. E eu quero mostrar pelo menos 3 para você. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 22. Você vai perceber o apóstolo Paulo ilustrando isso novamente. Veja bem: e sujeitou
todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo exatamente isso, que Cristo, a Cristo foi dada a autoridade sobre todas as coisas, e tudo isso foi dado a Jesus tudo isso está debaixo da autoridade de Jesus, e Jesus então pega essas coisas e dá à igreja. Se você for ler todo o contexto de Efésios, você vai entender tudo que Paulo está tratando aqui, mas o texto é muito claro quanto à autoridade. Quando no mundo antigo o grego dizia que fulano é o cabeça de cicrano, ele na verdade estava dizendo que fulano exerce autoridade sobre cicrano. Outro exemplo, Efésios 5, verso 23, você vai ver Paulo de forma direta tratando exatamente do nosso assunto, casamento. Efésios 5, verso 23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que assim como foi dado a Jesus Cristo a autoridade sobre a igreja, sobre os cristãos, assim também acontece na relação entre marido e mulher. Foi dado ao homem a autoridade sobre a mulher, e você vai entender o que significa de forma prática isso. Outro texto, Colossenses capítulo 2, o verso 10, diz assim: também nele, em Cristo, vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que Cristo é a autoridade sobre todos os poderes existentes, quer sejam na terra, quer seja também no campo espiritual. Necessariamente ele está falando aqui das trevas, está dizendo que Cristo é a autoridade, é o cabeça sobre tudo isso. Então, irmãos, é nesse sentido que você percebe Paulo então aplicando esse termo, quando ele diz que o véu significava a submissão, ou o uso do véu significava a submissão à autoridade do marido, submissão da mulher à autoridade do marido. Mas, irmãos, algo que nós precisamos deixar muito claro é que essa autoridade não se trata de um machismo, não se trata de um legalismo por parte do homem, como muitos acham, e também muitas mulheres, e até mesmo muitas irmãs, e hoje tem aí o feminismo para alavancar ainda toda essa discussão. Mas, irmãos, Paulo não está dizendo que o homem, ele se torna Paulo não está dizendo que essa expressão não se trata do machismo como nós vimos acontecer hoje em dia, mas sim, irmãos, Paulo está falando que o homem tem autoridade sobre a mulher no sentido de cuidar, no sentido de proteger a sua mulher. Ou seja, a autoridade do homem é para servir a mulher. Lembra que Paulo está falando de um casamento, portanto Paulo está falando da esposa. A autoridade do homem, ela vem para servir a sua esposa. E servir aonde? Servir nas necessidades espirituais, servir nas necessidades emocionais e também servir nas necessidades físicas da sua mulher. Então, irmãos, não é uma autoridade egocêntrica, como infelizmente muitos homens, e até mesmo muitos homens de Deus, agem com relação às suas esposas. Isso é tão verdade, irmãos, que quando nós olhamos para o nosso capítulo,
com cuidado, nós percebemos que nós, os homens, nós não temos motivos para nos vangloriar de sermos homens sujeitos à autoridade, ou seja, nós não podemos nos gloriar ou nos vangloriar ou tratar de forma egocêntrica a realidade de que sobre a nossa autoridade ou sob a nossa autoridade está a nossa esposa. Porque, irmãos, quando nós olhamos para o nosso próprio capítulo, você vai ver que Paulo também ele diz que os homens e as mulheres, ou seja, o marido e a mulher, a esposa e o esposo, eles são iguais perante Deus de forma geral. Nós vamos perceber isso, e vamos ver mais, nós os homens estamos também debaixo da autoridade de Jesus, e a exemplo de como Jesus exerce a sua autoridade sobre nós, sobre a igreja, irmãos, olhando para a forma com que Jesus exerce a sua autoridade, nós os homens também devemos exercer a nossa autoridade sobre as nossas esposas. Ou seja, você não pode exercer uma autoridade sobre a sua esposa se essa autoridade você exerce não olhando para Cristo. Ou seja, falando de outra forma, você só pode exercer autoridade sobre a sua esposa, meu irmão, se em exercendo a sua autoridade, você está olhando para a maneira que Cristo exerce a autoridade dele para com você, para com nós, os homens, os maridos. E nós percebemos isso também de forma muito clara em alguns textos da Bíblia. Por exemplo, Marcos capítulo 10, o verso de número 44 e 45, você vai ver o próprio Jesus esclarecendo a respeito desse assunto da não vanglória por causa da autoridade. Veja bem, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo aqui? Eu, o Filho, não vim ao mundo para ser servido, mas eu vim para servir. Ou seja, a autoridade que foi colocada sobre mim pelo próprio Deus é uma autoridade que visa servir. E ele então ensina isso aos seus discípulos. Efésios capítulo 5, do verso 25 até o verso 26, vai dizer o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a e ao lavá-la com água por meio da palavra. Irmãos, você percebe a forma com que Paulo, ou a palavra de Deus de forma geral, aplica essa situação da mulher estar submissa à autoridade do marido e a forma com que o marido precisa exercer essa autoridade sobre a sua esposa, é olhando para a forma com que Cristo exerce a sua autoridade. E disse Jesus Cristo que Ele mesmo não veio para servir, para ser servido, mas Ele veio para servir aos outros. Então, irmãos, esse é o significado de por que as mulheres tinham que usar o véu, cobrindo os seus cabelos, cobrindo a sua cabeça ao orar, ao se levantar para ensinar no culto público. E o uso do véu significava, em segundo lugar, veja bem, honra própria e também um respeito próprio à mulher. Ou seja, em primeiro lugar, o uso do véu significa
a mulher está submissa à autoridade do marido, e você aprendeu como isso se dá. E em segundo lugar, isso significa uma honra própria e um respeito próprio relacionado à mulher. Veja só, irmãos, nos tempos orientais, o véu era o poder. Nos tempos orientais, o véu, isso até hoje, o véu era e é a honra, a dignidade da mulher. Significava exatamente isso. Com o véu cobrindo a sua cabeça, os seus cabelos, a mulher poderia ir a qualquer lugar, isso com toda a segurança, e também ela seria tratada com um profundo respeito, porque, irmãos, o véu significava que aquela mulher era uma mulher casada, ou seja, quando os homens olhavam para aquela mulher, eles não a viam. Exatamente isso, é nesse sentido. A mulher, quando saía na rua usando um véu, ela não era vista, porque, irmãos, era sinal de péssimos modos, ou seja, era uma falta de respeito enorme ficar olhando, ficar observando uma mulher na rua usando um véu, ou velada, como vai dizer alguns comentaristas. Também ela era a suprema diante de toda a multidão. A mulher que andava na rua usando um véu, irmãos, aquela mulher tinha um poder, tinha uma autoridade, por assim dizer, porque, irmãos, os homens não ficavam reparando nela, os homens não ficavam desejando ela, porque ela era tratada como algo supremo, como algo sublime, quando ela andava na rua dessa forma. Porém, sem o uso do véu, a mulher era algo nulo, ou seja, qualquer um podia insultá-la, quando ela andava sem o véu, e nós vamos entender mais o porquê disso. Leon Morris, um estudioso, um comentarista, ele diz o seguinte sobre essa situação, abre aspas: a autoridade e a dignidade da mulher se esvai com o véu que tudo cobre quando ela se descarta dele. Fecha aspas. Então você percebe a necessidade que era no passado da mulher casada andar na rua usando o véu. E você também percebe, por causa disso, a necessidade que era dessa mesma mulher casada, em sendo uma cristã, que orava e que ensinava, profetizava na igreja, também a necessidade dessa mulher fazer isso, usando o véu cobrindo os seus cabelos. Irmãos, por esses motivos que Paulo então se preocupava com a forma com que as mulheres se apresentavam no culto público, orando e também ensinando. E mais, com isso, preste bem atenção, com tudo isso, o apóstolo Paulo mostra também a sua preocupação entre um relacionamento do marido e a sua esposa, esse relacionamento que aponta para o relacionamento de Cristo e a sua igreja, e também aponta para o relacionamento do próprio Deus para com o seu próprio Filho Jesus Cristo. Por isso, irmão, tome muito cuidado quando você afirmar que a família vem sempre em primeiro lugar. Tome muito cuidado com esta afirmação. Isso é algo muito comum. Conversava com uma amiga sobre isso antes desse culto, que hoje existem duas máximas, principalmente, necessariamente no meio cristão. É muito comum você ouvir pessoas crentes dizerem: a família vem sempre em primeiro lugar. A família na vida do crente vem acima de tudo. Cuidado com essa máxima. E outra máxima que acontece muito, isso até mesmo por parte de muitos pastores até, onde se diz: o meu primeiro ministério
é a minha família. O ministério principal da minha vida é a minha família. Eu digo isso com muito amor, mas também com muita verdade. Cuidado com esta afirmação. Por quê? Porque Paulo se preocupou e explicou todas estas coisas à igreja, porque o casamento, o relacionamento entre homem e mulher dentro de um casamento, ele existe para apontar o relacionamento de Cristo e a igreja, e também o relacionamento de Deus para com o próprio Cristo. Por isso, cuidado com essas afirmações, mas isso é outro sermão, e permitindo Deus, se a gente chegar na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos aprender necessariamente tudo isso. Segundo, irmãos, o véu naquela época e naquela região era o símbolo que apontava para uma mulher casada. Já disse isso, mas eu vou explicar para você de forma mais detalhada. E você vê essa afirmação aí no verso 5 e também no verso 6. Você já leu. Veja bem, quando Paulo então tece essas palavras, veja bem, verso de número 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada ou raspada. Verso 6, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que raspe o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, e aqui com o véu. Irmãos, quando as mulheres casadas iam orar ou ensinar na igreja, profetizar com os cabelos descobertos, diz o texto que elas traziam vergonha ou não traziam glória, honra, respeito à sua própria cabeça. E veja bem, esse termo ou essa expressão, a sua própria cabeça, é uma referência ao marido, que é o cabeça da mulher, nós já vimos isso, mas também é uma referência a ela mesma, como pessoa. Isso porque, veja bem, quando uma mulher andava na rua sem o véu, cobrindo a sua cabeça, além de todas essas situações que nós já vimos, isso também podia significar duas coisas. Primeiro, aquela mulher estava disponível sexualmente. Exatamente isso. Além de tudo aquilo que nós já vimos, quando uma mulher era vista andando na rua, sem uma mulher casada, sem o uso do véu, isso dizia que esta mulher estava disponível sexualmente. Agora, irmãos, veja bem, esse termo disponível sexualmente, ele aponta para uma coisa. Veja bem, esse tipo de expressão era usada de forma comum nas prostitutas. Exatamente isso. Quando se olhava para uma mulher e dizia que esta mulher estava disponível sexualmente, normalmente esse termo era usado para falar de uma prostituta daquele tempo. E por causa disso, esta mulher que porventura era casada e andava na rua sem o véu, ela podia até sofrer abusos sexuais, porque os homens iriam olhar para elas e, não, essa mulher é uma prostituta, então eu vou me abusar dela. Exatamente a esse tipo de situação que Paulo chama a atenção das mulheres. Isso significava naquele tempo. Irmãos, veja bem, quando Paulo aí no verso de número 6, ele fala de raspar ou tosquiar a cabeça, né, raspar os cabelos, ele está se referindo a uma situação antiga, de que a maioria das mulheres prostitutas tinham a sua cabeça raspada. Exatamente isso. Era muito comum você ver nas ruas de Corinto
uma prostituta com a sua cabeça raspada, isso para diferenciar das outras mulheres que não eram certamente prostitutas, que eram mulheres solteiras e também que eram mulheres casadas. Por isso que Paulo orienta. Mas outra coisa, as mulheres que eram pegas em adultério tinham as suas cabeças raspadas e também mereciam, por causa disso, ser apedrejadas. Por isso então Paulo faz essa ressalva, por isso que Paulo dá essa orientação. Olha, da mesma forma que uma mulher lá fora é vista sem o uso do véu, as mulheres da igreja também precisam ter cuidado ao se levantarem, ao orar, ao ensinar com a cabeça descoberta. Lembrando, isso naquele tempo, isso também tem que ficar na nossa mente. Segundo, aquela era uma mulher solteira. Quando uma mulher andava na rua, ou ela era vista como uma prostituta, porque tinha a sua cabeça raspada, porque estava sem o uso do véu, ou ela poderia ser vista como uma mulher solteira. Qual é o perigo disso? Era muito comum também na cidade de Corinto, nas ruas de Corinto, os homens olhar para mulheres solteiras e até mesmo se aproximar delas com propostas e também com intenções indecentes. E, irmãos, está aí algo que era visto somente em Corinto, né? Um homem chegar diante de uma mulher na rua e oferecer propostas indecentes, ou olhar para ela como se fosse solteira, com intenção também indecente. Claro que isso não é uma verdade, isso infelizmente acontece até os dias de hoje. Ou seja, irmãos, por motivo ou por outro, era inviável que a mulher casada orasse ou ensinasse sem o uso do véu dentro da igreja no culto público. Agora, irmãos, uma coisa importante de se observar é que o véu, como um símbolo que apontava para uma mulher casada, era algo específico daquela época e também daquela região. Como diz, isso precisa ficar muito claro na minha e na sua mente ao olhar para esse capítulo, ao olhar para estas palavras de Paulo, ao olhar para a orientação de Paulo às mulheres, de que elas deveriam usar o véu. Isso, ou seja, quando é que o véu apontava para uma mulher e mostrava que esta era uma mulher casada? Nos tempos antigos, ou naquela região onde a igreja de Corinto estava situada. Veja bem, na nossa época, na nossa região, ou seja, hoje em dia, não é assim que funciona mais. E eu faço uma pergunta para você: na nossa cultura, no nosso tempo presente, qual é o símbolo que evidencia que uma mulher é casada ou é uma mulher solteira? A sua aliança. E diante disso, eu tenho absoluta certeza de que se Paulo estivesse escrevendo a nós hoje em dia, ele iria usar como exemplo a aliança. Certamente Paulo diria o seguinte: não é bom que as mulheres casadas andem na rua sem a sua aliança. Não é bom que as mulheres casadas se apresentem na igreja para orar, para ensinar, sem o uso da sua aliança. Porque quer sejam na rua ou quer seja na igreja, é olhando para a sua aliança que os homens vão diferenciar tais mulheres das outras, ou necessariamente das solteiras. Irmãos, isso é algo muito importante,
Por quê, irmãos? Isso se tratava, ou se trata aqui no nosso texto, de uma questão histórica e principalmente de uma questão cultural. E é exatamente, irmãos, por não entender o que é o ensinamento bíblico, exatamente por não entender que o ensinamento bíblico é diferente de a demonstração de um contexto cultural, exatamente por esse erro que muitos cristãos, que muitas religiões ainda hoje utilizam, ou no mínimo ficam divididos entre algumas práticas religiosas. Ou seja, é por não separar ensinamento bíblico de história e cultura que muitos hoje ainda pecam, utilizando de muitas práticas do passado nas suas igrejas, nas suas denominações. Irmãos, acredite, isso não acontece tão somente a respeito do véu, isso não acontece tão somente a respeito do uso do véu, como nós aprendemos aqui nesta noite, mas sim, há muitas práticas que era ou que está sendo dito na palavra de Deus, mostrando um contexto, mostrando uma cultura, nós ainda aplicamos em muitos lugares na nossa vida religiosa hoje em dia. Terceiro, Paulo diz que a mulher é a glória do homem. Quando você lê do verso 7 até o verso de número 9, você percebe isso. Veja bem, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feito do homem. Nós vimos isso. Verso 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Irmãos, esse também é algo muito interessante de se estudar. E aqui também nós precisamos analisar com muito carinho, para que assim nós também possamos nos ater da melhor compreensão de tudo isso que Paulo diz aqui nesses versos. Vai lá, Paulo não está diminuindo a mulher dizendo isso. Paulo não está menosprezando a mulher ao falar que ela é a glória do homem, ao falar que ela não foi feita por causa do homem, ou melhor, que o homem não foi feito por causa dela, e sim que a mulher foi feita por causa do homem. Ao dizer tudo isso, Paulo em momento algum está diminuindo ou desprezando a mulher. Você vai perceber que ele está, na verdade, fazendo exatamente o contrário. Paulo está exaltando a mulher quando ele diz estas coisas. Lembrando que Paulo está falando de mulheres casadas, portanto, ele fala do ponto de vista de um casamento, de marido e mulher. Isso precisa ficar na nossa mente. Veja bem, quando ele fala que a mulher é a glória do homem, é no sentido de mostrar a excelência de. Quando você olha para a Bíblia Sagrada e vê o termo glória, irmãos, esse termo sempre está sendo utilizado pelos autores bíblicos inspirados por Deus, que glória é para mostrar a excelência de. Exatamente isso. Então, quando Paulo diz isso a respeito da mulher, que ela deve estar sobre a autoridade do seu marido, que ela deve andar na rua e deve se portar na igreja, mostrando que é uma mulher casada. Por quê, irmãos? Ela está mostrando com isso que a glória de Deus vai ser ou está sendo
evidenciada através do seu comportamento. O texto, ele é muito claro com relação a isso. Veja bem, quando ele fala que a mulher é a glória do homem, é no sentido de mostrar que, em sendo a glória do seu marido, ela está mostrando a glória de Deus. Paulo não diz isso em um sentido de que a mulher ela é um troféu do seu marido. Paulo não diz isso no sentido de que a mulher é uma conquista do seu marido, mas sim que a mulher tem a honra. Veja bem, a mulher tem a honra de, através da sua submissão, mostrar a excelência do próprio Deus, uma vez que glória é mostrar a excelência a mulher mostrando submissão ao seu marido, mostrando que ela está debaixo dos cuidados do seu marido. Com tudo isso, ela está mostrando a excelência do Deus Criador, a excelência do Deus que nos criou. E tudo isso ela mostrando a excelência do homem. Lembra daquela sequência que nós vimos aí no verso de número 3, a sequência das cabeças? Veja bem, diz o verso 3 que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Paulo fecha dizendo que Deus é o cabeça de Cristo. Então, irmãos, é exatamente nesse sentido que a mulher, ela é a glória do homem, não porque ela é um troféu, não porque ela é uma conquista, não porque ela vai mostrar o ego do homem, o tamanho do homem, de forma alguma, mas porque nós, os seres humanos, o relacionamento conjugal, o casamento, ele está dentro desta ciranda, ele está dentro desta roda gigante de que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, irmãos, tudo isso é para mostrar no final de tudo a glória de Deus. Tudo isso é para mostrar a excelência de Deus, e ela é revelada, ela é mostrada, evidenciada através de um bom casamento, através de um casamento sadio, debaixo da autoridade, debaixo da soberania do próprio Deus. Aí, olhando para tudo isso, talvez você poderia se perguntar, ou até mesmo me perguntar, como que Paulo não está desvalorizando, como que Paulo não está desmerecendo a mulher, se ele diz também que o homem não foi feito para ou por causa da mulher, mas sim, ele disse que a mulher, ela foi feita para ou por causa do homem. Você talvez poderia estar se fazendo essa pergunta. Paulo foi muito claro, e em outras versões, como por exemplo a NVT, isso vai ficar de forma muito mais clara. Ele diz que a mulher foi feita para o homem, e não que o homem foi feita para a mulher. Talvez isso possa gerar uma dúvida na sua mente, mas irmãos, de novo, Paulo, ao dizer isso, ele não está desvalorizando ou desmerecendo a mulher, como disse, muito pelo contrário, ele a está exaltando. E quando nós olhamos para esses termos, quando ele diz que a mulher foi feita para ou por causa do homem e não o contrário, na verdade Paulo, ele só está, irmãos, veja bem, recorrendo ao que está em Gênesis capítulo 2, de 18 a 20, você pode conferir, ele apenas está apelando para a ordem da criação. Paulo não está desmerecendo, mas ele está tão somente lembrando de como Moisés ensinou o povo, antes de entrar na terra prometida, como foi criada todas as coisas, e a sequência da criação de todas as coisas. Ou seja,
Paulo tão somente está dizendo aqui que a mulher foi criada depois do homem e também foi criada do próprio homem. Nós aprendemos isso aqui no início. O homem foi criado primeiro e a mulher foi criada depois destes. E Paulo vai provar que a mulher não está sendo desmerecida. Paulo vai provar que a mulher não está sendo desvalorizada quando você olha para os versos seguintes. Olha aí para o verso 11 e 12 do nosso capítulo. Veja bem: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E veja bem, e tudo vem de Deus. Percebe, esposa, que em momento algum, quando você está debaixo da autoridade do seu marido, esse exercendo a autoridade sobre você, olhando para a autoridade de Cristo sobre ele, percebe que você em momento algum está sendo desvalorizado, você em momento algum está sendo desmerecida, porque Paulo tão somente está olhando para a ordem da criação, e Paulo também está dizendo que a mulher não nasce sem um homem, não é possível isso, isso foi só no início, da forma como nós temos hoje, através do ato sexual. E também Paulo está dizendo que o homem não nasce sem que haja nesse relacionamento uma mulher. Portanto, hoje, diante de Deus, eu dependo da minha esposa, ou dependi de uma mulher para nascer, no caso a minha mãe. E também as mulheres ainda hoje dependem dos homens, isso no sentido da geração de filhos, do ato sexual dentro de um casamento. Então Paulo prova de forma clara que em momento algum, irmãos, a Bíblia ela é machista. Paulo prova de forma muito clara que em momento nenhum, de forma geral, à luz dos olhos de Deus, à luz da própria palavra de Deus, a mulher não é menor que o homem. E no texto de Efésios, você vai perceber isso de forma muito clara. E por fim, Paulo ele vai dizer para os irmãos o seguinte: Paulo diz para eles mesmos, olhando para a carta que eles têm em mãos, e também olhando para as respostas que está contida nesta carta. Veja bem, Paulo diz para eles tirarem as suas próprias conclusões a respeito de todo esse assunto. A questão aqui era da forma com que as mulheres casadas estavam se portando no culto. Paulo diz para eles no final de tudo: olhe para tudo isso, para todos esses ensinamentos e tirem as suas próprias conclusões. Versos 13 a 16 diz assim: julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Veja bem, verso 15: e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, ou seja, usar o véu, mas, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Verso 16: mas se alguém quiser discutir esta questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, irmãos, depois de tudo isso, depois de todos esses ensinamentos, o que é que vocês acham? É lícito uma mulher andar sem o véu? No nosso caso hoje, é lícito uma mulher casada andar sem a sua aliança?
É lícito para uma mulher usar o véu? É lícito para uma mulher casada andar usando a sua aliança? Ou seja, quando uma mulher casada anda usando a sua aliança, por mais que isso não seja verdade na sua totalidade, infelizmente, mas os homens vão olhar para ela e, no mínimo, eles vão ter o entendimento que aquela é uma mulher casada, aquela é uma mulher comprometida. E dentro da igreja, ao ensinarem, ao orar, as mulheres vão mostrar, usando a sua aliança, que esta mulher está comprometida com Deus, porque o seu relacionamento, a sua aliança, mostra que ela é uma mulher casada, e esse relacionamento aponta para a glória do próprio Deus. Paulo pergunta: é lícito o homem andar de cabelos compridos? Isso, como disse, naquela época, e isso é tratado por muitos ainda hoje. Por quê, irmãos? Naquela época, o cabelo curto do homem era sentido, o cabelo comprido, perdão, do homem era sentido de desonra, porque se igualava aqui a uma mulher, e uma mulher era vista desta forma, com os seus cabelos compridos. O cabelo comprido era honra para a mulher com a cabeça coberta pelos seus cabelos e, consequentemente, pelo véu, era sentido de honra. E também, uma mulher de cabelos compridos era sinal de atração. Os homens escolhiam mulheres com cabelos compridos, porque aos olhos dos homens isso era algo atraente. E digo por mim, ainda hoje se é. A minha esposa, quando a conheci, tinha um cabelo enorme, e isso realmente me chamava e me chama ainda muita atenção nela, que isso fique muito claro. E Paulo vai terminar o verso 16 dizendo o seguinte: esse é o comportamento cristão que geralmente é aceito. Ou seja, tudo isso que eu ensinei para as mulheres, ou com relação às mulheres, é isso que é feito, isso que é tradição, isso que é costume em todo o mundo cristão. Ou seja, aonde o evangelho é ensinado ou vivido, é desta forma que as mulheres se comportam, é desta forma que as mulheres cultuam, oram e profetizam, ensinam nas igrejas. Então Paulo termina dizendo exatamente isso. Se alguém quiser discutir, pode discutir, mas é isso que nós praticamos, é assim que nós vivemos, necessariamente nesse caso, as mulheres. Então, irmãos, que nós possamos aprender à luz a partir da palavra de Deus nesta hora. E eu quero dar aqui duas aplicações para você, algo para você praticar depois de ter aprendido tudo isso. Primeiro, igreja, considere a mensagem, considere os ensinamentos do seu pastor, quer seja você membro desta igreja ou de outra igreja que nos acompanha. Considere, valorize a palavra de Deus que é pregada pelo seu pastor na sua igreja. Você aprendeu, irmãos, que Paulo, ele ficou muito feliz, ele se alegrou ao perceber que a igreja estava ainda praticando, independente dos desvios, mas ele percebeu que a igreja ainda estava praticando aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou. Paulo percebeu que nada daquilo foi em vão. Irmãos, digo por experiência própria, como é bom quando eu vejo irmãos praticando aquilo que é ensinado deste púlpito. Você não faz ideia, membro da Primeira Igreja Batista em Itaberaí, o quão me alegra o coração e o quão eu fico grato a Deus quando eu vejo de forma prática
você praticando aquilo que está sendo ensinado deste púlpito. Por isso, considere a mensagem que é pregada na sua igreja. Segundo, uma aplicação para os maridos, para as mulheres. Honre o seu casamento, honre o seu relacionamento, o relacionamento entre marido e mulher, esposo e esposa. Se respeitem, se prezem, se valorizem, fujam da imoralidade sexual, fujam do pecado sexual, fujam do assédio de outros, quer sejam por homens e também por mulheres. Isso existe no nosso mundo, e nós, como casados, como homens e mulheres que têm uma aliança, um relacionamento, nós precisamos fugir da imoralidade sexual. Conduza o seu casamento na presença de Deus, debaixo das orientações do nosso Senhor, porque fazendo isso, nós vamos estar debaixo daquele ciclo onde nós, os maridos, somos cabeça das nossas esposas, porque sobre nós está o próprio Cristo, exercendo a sua autoridade sobre nós, e sobre Cristo está o próprio Deus. E como disse Paulo, tudo isso vem de Deus, tudo isso é para mostrar a glória de Deus. Lembrem-se, casados, seu casamento deve refletir a glória de Deus. Isso nós devemos então praticar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado a Deus porque o Senhor tem ensinado a tua igreja através da pregação da tua palavra, e que nessa noite não possa ter sido diferente. Apesar das minhas limitações, apesar, ó Deus, das minhas debilidades, que a tua igreja possa ter compreendido a tua palavra nesta noite, e acima de tudo, que todos nós possamos ser encorajados pelo teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas, a praticar a tua palavra à luz de tudo aquilo que aprendemos nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.